Minha mão tremia quando segurei a taça de cristal, mas não era de medo, era de raiva. Uma raiva gelada, controlada, que eu nem sabia que existia dentro de mim até aquele momento exato. Carolina estava de costas para mim, sorrindo para os convidados na varanda, e eu tinha talvez 3 segundos para fazer o que precisava ser feito. 3 segundos para trocar minha taça pela dela. 3 segundos para salvar minha própria vida. Antes de continuar, me conta nos comentários de qual cidade você está acompanhando essa história e se já passou por algo parecido. E não esquece de curtir e compartilhar para não perder histórias como essa. Eu tinha acabado de completar 58 anos naquela noite. 58 anos de uma vida que, até 6 meses atrás, eu achava que conhecia. 28 anos de casamento com Ricardo Moreira, um homem que eu pensava amar, que me deu meu filho Marcos, que construiu comigo uma vida inteira. Ou pelo menos era isso que eu acreditava. Porque a verdade, como descobri tarde demais, é que eu não conhecia nada. Não conhecia meu marido. Não conhecia os segredos que ele guardava. E definitivamente não conhecia a mulher que meu filho havia trazido para dentro da nossa família. A festa estava linda. Eu tinha planejado cada detalhe da minha celebração na cobertura do Leblon, aquela que comprei com o dinheiro do divórcio. Vista para o mar, para os 2 irmãos, luzes suaves, champanhe francês, flores brancas por toda parte. Era minha declaração de independência. Minha festa de recomeço. As pessoas riam na varanda. A brisa do mar entrava pelas portas de vidro abertas. E eu deveria estar feliz. Deveria estar celebrando minha liberdade. Mas havia algo errado. Havia algo profundamente errado, e eu sentia isso na boca do estômago desde que Carolina e Marcos chegaram. Carolina Silva. Minha nora há 2 anos. 28 anos, loira, bonita demais, com aquele sorriso que nunca alcançava os olhos. Eu nunca gostei dela. Nunca. E me sentia culpada por isso. Me perguntava se era só ciúme de mãe, se era minha dificuldade em aceitar que Marcos tinha crescido e escolhido uma mulher. Ricardo sempre dizia que eu era dramática, que Carolina era perfeita, que eu deveria ter sorte de ter uma nora tão atenciosa. Atenciosa. Essa era a palavra que ele usava. E era verdade que ela era atenciosa. Sempre me trazendo presentes, sempre perguntando se eu precisava de algo, sempre com aquele sorriso estudado. Mas havia algo nos olhos dela, algo frio, algo calculista. Naquela noite, ela tinha chegado cedo para ajudar com os preparativos. Insistiu em organizar as bebidas, em preparar as taças de champanhe para o brinde. Eu disse que não precisava, que tinha contratado garçons, mas ela insistiu com aquele jeitinho doce que fazia Marcos derreter. Deixa eu ajudar, sogra. É seu aniversário especial. Sogra. Ela nunca me chamava de Beatriz. Sempre sogra. Sempre mantendo aquela distância formal disfarçada de respeito. Eu tinha saído para a varanda. Apenas por 1 minuto. Apenas para respirar. O apartamento estava cheio, tinha mais de 40 pessoas, e eu precisava de 1 segundo de silêncio antes do brinde oficial. Fiquei ali, olhando para o mar escuro, pensando em como minha vida tinha mudado. O divórcio tinha sido brutal. Ricardo não aceitou. Lutou por cada centavo. Me chamou de louca, de ingrata, disse que eu estava jogando fora uma família perfeita. Mas eu sabia das traições. Não tinha provas concretas, mas uma mulher sabe. Uma mulher sempre sabe quando o marido está mentindo. Quando ele chega em casa e o cheiro está diferente. Quando ele olha para o celular com aquela expressão culpada. Foi quando voltei para dentro que vi. A sala estava cheia. As pessoas conversavam em grupos, e Carolina estava perto da mesa onde eu tinha deixado minha taça. Ela olhou para os lados rapidamente, como quem verifica se está sendo observada, e então tirou algo do bolso da bolsa. Um frasquinho pequeno, transparente, e despejou o conteúdo na minha taça. Meu coração parou. Literalmente parou por 1 segundo inteiro. Eu estava do outro lado da sala, meio escondida pelo grupo de amigas perto da porta da varanda. Carolina não me viu. Ela despejou aquele líquido claro, balançou levemente a taça para misturar, e o líquido desapareceu no champanhe. Desapareceu completamente, como se nunca tivesse existido. E então ela virou e sorriu para mim. Aquele sorriso perfeito, praticado. Beatriz,
Estava te procurando. Preparei seu champanhe especial para o brinde. Especial. A palavra ecoou na minha cabeça. Especial. Eu não sei de onde veio a calma. Juro que não sei, porque por dentro eu estava gritando, meu coração estava acelerado, minhas pernas estavam fracas. Mas por fora, meu rosto permaneceu neutro, meu sorriso permaneceu no lugar. E minha voz saiu firme e clara quando respondi. Que querida você, Carol. Obrigada. Ela se aproximou, segurando minha taça com aquelas unhas perfeitas, sempre impecáveis. É o champanhe que você gosta. O Moet. Marcos me contou. Claro que contou. Marcos contava tudo para ela. Meu filho, tão ingênuo, tão apaixonado, tão cego. Vou só cumprimentar a Fernanda ali e já volto para o brinde, eu disse, indicando uma amiga do outro lado da sala. Carolina assentiu, colocou minha taça na mesinha de centro perto do sofá, ao lado da dela própria, e foi falar com outros convidados. Foi nesse momento que eu tomei a decisão. Não foi um pensamento racional. Foi instinto puro, instinto de sobrevivência, porque eu sabia com cada fibra do meu ser que se eu bebesse daquela taça, eu morreria. Ali, na minha própria festa, no meu aniversário de 58 anos, na minha declaração de independência. Eu me aproximei da mesinha. As duas taças estavam lado a lado, idênticas, cristal francês, cheias do mesmo champanhe dourado. A diferença era invisível, mas eu sabia qual era qual. Eu tinha visto. Minha taça estava à direita, a de Carolina à esquerda. Olhei ao redor. Carolina estava de costas, conversando animadamente com minha amiga Paula. Marcos estava na varanda, rindo de alguma coisa que meu primo tinha dito. Os outros convidados estavam distraídos. Ninguém estava olhando para mim. Ninguém estava prestando atenção. Em um movimento rápido, natural, como se estivesse apenas ajeitando as taças, eu troquei as posições. A taça envenenada agora estava à esquerda. A taça limpa à direita. Quando Carolina voltasse, ela pegaria a taça à esquerda, pensando que era a dela, e beberia seu próprio veneno. Minha mão tremia quando terminei. Eu peguei a taça limpa e tomei um gole pequeno. Estava perfeito, gelado, delicioso, sem gosto estranho, sem nada além de champanhe. Eu tinha feito certo. Eu tinha trocado as taças certas. Pessoal, vamos fazer o brinde? A voz de Marcos ecoou da varanda. Ele entrou com aquele sorriso largo, inocente. Meu filho, meu bebê que agora tinha 35 anos e 1,85 m de altura, mas ainda era meu bebê. E ele estava casado com uma mulher que tinha acabado de tentar me matar. As pessoas se reuniram na sala. Carolina veio até mim, pegou a taça que estava à esquerda e me abraçou. Feliz aniversário, sogra. Seu perfume era doce demais, enjoativo. Eu retribuí o abraço, sentindo meu estômago revirar. Ela estava segurando a taça envenenada. Ela ia beber. E eu ia deixar. E você, o que faria no meu lugar? Se visse alguém colocar algo na sua bebida, se soubesse que queriam te matar, você trocaria os copos? Você deixaria a pessoa beber o próprio veneno? Marcos ergueu sua taça. Quero fazer um brinde para a mulher mais incrível que conheço. Minha mãe. Que passou por um ano difícil, que mostrou uma força que eu não sabia que ela tinha, e que está aqui hoje, linda, radiante, comemorando sua vida nova. Mãe, eu te amo. E sei que o pai também te ama, mesmo com tudo o que aconteceu. Sua voz embargou um pouco. Marcos sempre foi sensível. Sempre quis que eu e Ricardo ficássemos juntos. Nunca entendeu por que eu pedi o divórcio. Ao recomeço da Beatriz, alguém gritou, e todos ergueram suas taças. Eu ergui a minha. Carolina ergueu a dela. Nossos olhos se encontraram por cima das taças, e naquele momento eu vi um brilho estranho nos olhos dela. Uma satisfação, uma certeza. Ela achava que tinha vencido. Achava que dentro de alguns minutos eu estaria no chão, morrendo, e ninguém saberia por quê. Saúde! Todos gritaram, e bebemos. Eu bebi da minha taça limpa. Carolina bebeu da taça envenenada. Ela bebeu tudo, virou a taça inteira, com aquele sorriso vitorioso no rosto. E eu observei. Observei cada segundo. No começo, nada aconteceu.
As pessoas continuaram conversando, rindo. A música tocava baixinho. Alguém pediu para tirar fotos. Marcos me abraçou e eu retribuí com força, sentindo meu coração partir. Porque eu sabia o que estava por vir. Eu sabia que em poucos minutos tudo ia mudar. Foram 5 minutos, talvez 6. Carolina estava conversando com minha amiga Silvia sobre uma viagem que tinham feito a Búzios, quando ela parou no meio de uma frase. Sua mão foi para a garganta. Seus olhos arregalaram. Carol, você está bem? Silvia perguntou, tocando seu braço. Carolina tentou responder, mas apenas um som estrangulado saiu. Ela cambaleou. Sua pele, que era sempre tão perfeita, ficou pálida. E então ela começou a tremer. Não era um tremor pequeno, era uma convulsão violenta, todo seu corpo se sacudindo de forma descontrolada. Carol! Marcos gritou correndo para ela. Mas antes que ele chegasse, Carolina caiu. Caiu no chão de mármore da minha sala com um som horrível e sua cabeça bateu com força. Espuma começou a sair da sua boca. Suas pernas continuavam se sacudindo, batendo contra o sofá. O caos explodiu. Pessoas gritando, alguém ligando para a emergência. Marcos no chão, segurando a esposa, gritando o nome dela, implorando para ela ficar com ele. Eu fiquei ali, parada, segurando minha taça vazia, olhando para a cena, e não senti nada, nenhuma culpa, nenhum remorso, apenas um alívio frio e profundo, porque aquela mulher que meu filho amava, tinha tentado me matar, e agora estava pagando o preço. A ambulância chegou em 12 minutos. 12 minutos eternos, onde Carolina continuou convulsionando no chão da minha sala, enquanto meu filho implorava para ela acordar, para ela respirar, para ela ficar viva. Os paramédicos a colocaram na maca, conectaram oxigênio, injeções e a levaram. Marcos foi junto, é claro. Ele subiu na ambulância sem nem olhar para trás, sem nem se despedir. E eu deixei. Deixei ele ir com aquela mulher que tinha colocado veneno na minha bebida. Os convidados foram embora rapidamente. Ninguém quer ficar em uma festa onde alguém quase morreu. Eles saíram com olhares de pena, de choque, murmurando condolências, dizendo que iam rezar por Carolina. E eu agradeci. Agradeci com meu sorriso educado, minha voz calma, enquanto por dentro eu gritava a verdade que ninguém podia ouvir. Quando o último convidado saiu, eu fechei a porta e encostei nela. A sala estava uma bagunça, taças espalhadas, comida pela metade, a mancha no chão onde Carolina tinha caído. E eu deslizei pela porta até sentar no chão frio, ainda de vestido de festa, ainda com os saltos altos, e comecei a tremer. Comecei a tremer de verdade, porque a adrenalina estava acabando e a realidade estava chegando. Eu tinha trocado os copos. Eu tinha feito Carolina beber o veneno que ela preparou para mim. E agora ela estava lutando pela vida em algum hospital, e meu filho estava sofrendo, e eu era a responsável. Mas ela tinha tentado me matar. Ela tinha colocado algo na minha bebida. Eu vi, com meus próprios olhos. Então por que eu me sentia assim? Por que eu me sentia tão perdida? Meu celular tocou. Era Marcos. Atendi com a mão tremendo. Mãe, sua voz estava quebrada, destruída. Carol está muito mal. Os médicos não sabem o que aconteceu. Eles estão fazendo exames. Mãe, eu não sei o que fazer. Eu vou para aí, eu disse, já me levantando. Porque, independente do que Carolina tinha feito, Marcos era meu filho. E ele estava sofrendo. E eu não podia abandoná-lo. Quando cheguei ao hospital samaritano, Marcos estava na sala de espera da UTI. Ele estava sentado com a cabeça entre as mãos e, quando me viu, se levantou e me abraçou. Me abraçou com tanta força que eu mal conseguia respirar. Mãe, eu estou com tanto medo. Eu não posso perder ela. Eu amo ela. Eu segurei meu filho e não disse nada. Porque o que eu poderia dizer? Que sua esposa tinha tentado me matar? Que ela era uma predadora que provavelmente estava usando ele? Que eu tinha trocado os copos e ela tinha bebido seu próprio veneno? Não, eu não podia dizer nada. Ainda não. Um médico saiu da UTI. Era um homem de uns 50 anos, expressão séria. Família de Carolina Silva? Sim, Marcos disse, se afastando de mim. Eu sou o marido. Como ela está?
O médico olhou para nós dois, então para Marcos. Ela está estável, mas em estado grave. Conseguimos controlar as convulsões, mas ainda estamos investigando a causa. Porém, os exames de sangue revelaram algo preocupante. Ele fez uma pausa. Sua esposa foi envenenada. Marcos cambaleou. Eu segurei seu braço para afirmar. Envenenada? Como assim envenenada? Encontramos traços significativos de etilenoglicol no sangue dela. É o componente principal do anticongelante automotivo. É letal em pequenas doses. O médico nos olhou com aquela expressão que médicos têm quando entregam notícias ruins. Precisamos acionar a polícia. Isso é um caso de tentativa de homicídio. Marcos me olhou. Seus olhos estavam arregalados, cheios de lágrimas. Mãe, isso não faz sentido. Quem iria querer matar a Carol? Quem faria isso? Eu. A resposta ecoou na minha cabeça. Eu fiz isso. Mas não fiz. Ela fez. Ela preparou o veneno. Ela colocou na taça. Eu apenas devolvi o favor. Eu apenas sobrevivi. Não sei, filho, eu disse. E minha voz saiu firme. Mais firme do que eu me sentia. Mas a polícia vai descobrir. E eles descobriram. Eles descobriram muito mais do que eu jamais poderia imaginar. Porque Carolina Silva não era quem ela dizia ser. E o veneno na minha taça não era seu primeiro crime. Era apenas o mais recente de uma longa, longa lista. Mas eu só descobri isso depois. Depois que o delegado Silva chegou. Depois que ele me levou para uma sala privada e me fez a pergunta que mudou tudo. Senhora Beatriz, a senhora bebeu alguma coisa na festa esta noite? O delegado Silva tinha olhos cansados. Olhos de quem já viu coisas demais, já ouviu mentiras demais, já investigou crimes demais. Ele me observava daquele jeito que policiais observam, como se pudesse ler cada pensamento que passava pela minha cabeça. Estávamos em uma sala pequena no hospital, apenas nós dois, e eu podia sentir meu coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele conseguia ouvir. Senhora Beatriz, a senhora bebeu alguma coisa na festa esta noite? A pergunta era simples, direta, mas carregada de significado, porque ele não estava perguntando por curiosidade. Ele estava perguntando porque sabia algo, ou suspeitava de algo. E eu tinha dois caminhos, mentir ou dizer a verdade. E pela primeira vez em 58 anos de vida, eu escolhi a verdade completa, sem filtros, sem proteções. Sim, eu disse, minha voz saindo mais firme do que eu esperava. Eu bebi champanhe. Da minha taça. Da sua taça, ele repetiu, anotando algo em um caderninho velho. E a senhora viu alguém mexer nas bebidas antes do brinde? Meu coração disparou. Como ele sabia? Como ele podia saber? Por que está me perguntando isso? Ele suspirou, fechou o caderninho e me olhou diretamente nos olhos. Porque encontramos traços de etilenoglicol em 2 taças de champanhe na sua casa, senhora Beatriz. Uma delas tinha uma quantidade letal. A outra tinha apenas resíduos, como se alguém tivesse despejado o líquido e depois trocado as taças. Ele fez uma pausa. Minha equipe encontrou impressões digitais da vítima em ambas as taças. E as suas impressões também, na taça envenenada e na taça limpa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu podia mentir. Podia inventar uma história. Podia fingir que não sabia de nada. Mas qual era o ponto? A evidência estava ali. As impressões digitais não mentiam. E mais importante, eu não tinha feito nada errado. Eu tinha me defendido. Eu tinha sobrevivido. Eu vi ela. Eu disse finalmente. E foi como se uma represa tivesse se rompido dentro de mim. Vi Carolina colocar algo na minha taça. Ela não sabia que eu estava olhando. E quando ela me ofereceu a bebida, eu esperei ela se distrair e troquei as taças. A minha pela dela. Minhas mãos estavam tremendo, então as juntei no colo. Ela tentou me matar, delegado, e eu apenas devolvi o que era dela. Esperava ver julgamento nos olhos dele. Esperava ser presa, acusada, condenada. Mas o que vi foi algo diferente. Foi alívio. E isso me assustou mais do que qualquer outra coisa. A senhora fez a coisa certa ao me contar isso, ele disse, inclinando-se para a frente. Porque preciso que entenda uma coisa muito importante, Beatriz. Posso te chamar de Beatriz? Eu acenei.
Carolina Silva não existe. Esse não é o nome real dela. E você não é a primeira pessoa que ela tentou matar. As palavras levaram 1 segundo para processar. Não existe. Não é a primeira. Como assim não existe? Ela é minha nora há 2 anos. Ela se casou com meu filho. Ela tem documentos, tem uma vida, tem uma família. Tem documentos falsos, ele corrigiu. Muito bem feitos, aliás. Ela é boa no que faz. Ou era, antes de cometer o erro de tentar envenenar alguém que estava prestando atenção. Ele abriu uma pasta que tinha trazido. Fotos. Muitas fotos. Reconhece essa mulher? Era Carolina. Mas não era. O cabelo era mais escuro. O rosto um pouco diferente, talvez menos preenchimentos, menos botox. Mas os olhos eram os mesmos. Aqueles olhos frios que eu nunca tinha confiado. Essa foto é de 3 anos atrás, em São Paulo. Ela se chamava Carol Santos naquela época. Era casada com Daniel Santos, um empresário de 52 anos, viúvo, sem filhos, muito rico. Ele mostrou outra foto. Daniel e Carolina de mãos dadas, sorrindo. Eles pareciam apaixonados. Daniel morreu 6 meses depois do casamento. Ataque cardíaco súbito, disseram os médicos. Ela herdou tudo, 12 milhões de reais. Meu estômago revirou. Você está dizendo que ela matou esse homem? Estou dizendo que ela matou pelo menos 3 homens que sabemos. Daniel Santos em São Paulo, Roberto Mendes no Rio e Gustavo Lima em Porto Alegre. Mais fotos, mais homens, todos mais velhos, todos ricos, todos mortos. Todos morreram de causas aparentemente naturais. Ataque cardíaco, derrame, insuficiência renal. Mas quando começamos a investigar o padrão, quando começamos a ver as conexões, percebemos que não eram acidentes. Eram assassinatos cuidadosamente planejados. Eu não conseguia respirar direito. E por que ela escolheu Marcos? Meu filho não é rico. Ele é arquiteto, ganha bem, mas não tem milhões. O delegado Silva me olhou com uma expressão estranha. Piedade misturada com raiva. Ela não escolheu Marcos pela fortuna dele, Beatriz. Ela escolheu Marcos por causa da sua. Da minha? O divórcio. Você recebeu 8 milhões de reais do seu ex-marido, Ricardo Moreira. Imóveis, investimentos, uma quantia substancial em dinheiro. E Carolina sabia disso. Ela se casou com seu filho para ter acesso a você, para se aproximar, para ganhar sua confiança. E então, quando o momento fosse certo, te eliminar. Marcos herdaria tudo. E como esposa dele, ela eventualmente teria acesso à fortuna. As peças começaram a se encaixar na minha cabeça, uma por uma, formando um quebra-cabeça horripilante. As visitas frequentes, os presentes, a atenção excessiva. Ela não estava sendo uma boa nora. Ela estava estudando suas presas, me estudando, esperando o momento certo para atacar. Mas tem algo que não entendo, eu disse, minha voz saindo fraca. Como ela sabia sobre o dinheiro do divórcio? Eu e Ricardo mantivemos os detalhes privados. Nem Marcos sabe exatamente quanto eu recebi. O delegado Silva fechou a pasta. E quando ele falou, sua voz estava carregada de uma raiva contida. Porque alguém contou para ela, Beatriz. Alguém que tinha acesso a todas essas informações. Alguém que conhecia sua situação financeira em detalhes. Ele fez uma pausa. Seu ex-marido. O mundo parou. Literalmente parou de girar por 1 segundo. Ricardo, você está dizendo que Ricardo estava envolvido nisso? Estou dizendo que Ricardo Moreira não é apenas um empresário de sucesso. Ele é o arquiteto de uma rede de golpes matrimoniais e assassinatos que se estende por pelo menos 5 estados brasileiros. Ele abriu outra pasta, ainda maior. Ele usa sua empresa de consultoria financeira para identificar alvos. Pessoas ricas, vulneráveis, geralmente viúvas ou divorciadas. Então ele apresenta essas pessoas a mulheres jovens e bonitas, como Carolina. Elas seduzem, casam e matam, e dividem o dinheiro com ele. Eu ia vomitar. Eu tinha certeza de que ia vomitar ali mesmo, naquela sala fria do hospital. Ricardo, o homem com quem eu fui casada por 28 anos, o pai do meu filho. Ele tinha feito isso. Ele tinha mandado uma assassina para dentro da minha família, para matar a mãe do próprio filho dele. E Marcos,
Minha voz saiu como um sussurro rouco. O que ia acontecer com Marcos depois que eu morresse? O silêncio do delegado Silva foi resposta suficiente. Mas ele verbalizou mesmo assim, porque eu precisava ouvir. Precisava entender a profundidade da traição. Acidentes acontecem, Beatriz. Especialmente com homens jovens e saudáveis. Um acidente de carro. Um assalto que termina mal. Uma queda em uma trilha. E Carolina herdaria tudo. Do filho e da mãe. Meu filho. Iam matar meu filho. Meu bebê. E o próprio pai dele estava envolvido no plano. Que tipo de homem faz isso? Que tipo de monstro sacrifica o próprio filho por dinheiro? Preciso sair, eu disse, me levantando abruptamente. Preciso sair daqui agora. Beatriz, espera! Mas eu já estava saindo. Já estava caminhando pelo corredor do hospital, passando por enfermeiras e médicos, precisando de ar, precisando de espaço. Cheguei ao estacionamento e apoiei as mãos no primeiro carro que vi, dobrando-me e deixando as lágrimas finalmente caírem. Lágrimas de raiva, de traição, de um medo tão profundo que parecia consumir tudo. 28 anos. 28 anos da minha vida com aquele homem. 28 anos dormindo ao lado dele, comendo com ele, criando um filho com ele. E tudo era mentira. Tudo. Beatriz? Virei e vi uma mulher se aproximando. Ela tinha uns 40 anos, cabelos escuros presos em um rabo de cavalo e olhos vermelhos de tanto chorar. Havia algo familiar nela, mas eu não conseguia identificar o quê. Desculpa te abordar assim, ela disse, parando a alguns metros de distância. Meu nome é Carmen Rodrigues e eu sei quem é Carolina, porque ela matou meu irmão. E você? Já descobriu que alguém próximo não era quem dizia ser? Já teve que encarar a verdade de que foi enganada por anos? Eu a levei para uma cafeteria 24 horas perto do hospital. Nenhuma de nós conseguiria dormir aquela noite mesmo. Pedimos café, preto e forte, e Carmen abriu uma pasta que tinha trazido. Documentos, fotos, recortes de jornal, toda uma investigação particular. Meu irmão se chamava Daniel. Ela começou, sua voz tremendo. Daniel Santos. Ele conheceu Carol em um evento de negócios em São Paulo, 3 anos atrás. Foi amor à primeira vista, pelo menos para ele. Ela era tudo o que ele sempre quis. Bonita, inteligente, atenciosa. Eles se casaram em 6 meses. Ela mostrou fotos do casamento. Carolina com um vestido branco deslumbrante, sorrindo para a câmera. E 6 meses depois do casamento, meu irmão estava morto. O delegado Silva me contou. Eu disse suavemente. Disseram que foi ataque cardíaco. Foi o que disseram. Mas Daniel era saudável. Ele corria maratonas, fazia check-up todo ano. Não tinha histórico de problemas cardíacos na família. Carmen limpou as lágrimas que começaram a cair. Eu sabia que algo estava errado, mas a autópsia não mostrou nada. E Carol herdou tudo. 12 milhões de reais. Ela chorou no funeral, fez a viúva perfeita e depois desapareceu. Desapareceu? Sumiu. Vendeu o apartamento, fechou as contas e simplesmente desapareceu. Eu tentei encontrá-la, mas era como se ela nunca tivesse existido. Até que, 6 meses atrás, eu vi uma foto dela no Facebook, no perfil do seu filho Marcos. Ela tinha mudado um pouco o visual, mas eu reconheci os olhos, aqueles malditos olhos frios. Carmen me olhou com uma intensidade que me assustou. Comecei a investigar, contratei um detetive particular e descobrimos que ela não era apenas Carol Santos. Ela teve outros nomes, outros maridos, outros mortos. E você foi à polícia? Fui, mas não tinha provas concretas, só suspeitas, padrões. E a polícia precisa de mais do que padrões. Ela bebeu seu café fazendo uma careta. Mas eu não desisti. Continuei investigando. Descobri que todos os maridos dela tinham algo em comum. Todos foram apresentados a ela através de conexões de negócios, eventos, consultorias financeiras. Ela pausou, me olhando fixamente. E todos tinham alguma ligação com um homem, Ricardo Moreira. Meu café quase caiu da minha mão. Como assim ligação com Ricardo? Seu ex-marido é esperto, Beatriz. Muito esperto. Ele nunca aparece diretamente. Sempre são conexões indiretas. Um amigo que conhece um amigo.
uma consultoria prestada há anos, mas quando você investiga a fundo, quando conecta todos os pontos, sempre leva a ele. Ela espalhou documentos na mesa, contratos, e-mails impressos, fotos de eventos sociais. Meu irmão contratou a empresa de Ricardo para a consultoria de investimentos 2 anos antes de conhecer Carol. Roberto Mendes, a segunda vítima, tinha Ricardo como consultor financeiro pessoal. Gustavo Lima participou de um consórcio de negócios liderado por ele. Olhei para os documentos, minha cabeça girando. Então, Ricardo identificava homens ricos e vulneráveis e depois mandava a Carolina seduzi-los, casar com eles e matá-los. Exatamente. E depois eles dividiam o dinheiro. É o golpe perfeito. Porque matrimônio não é crime. Herança é legal. E se a morte parece natural, ninguém investiga. Carmen respirou fundo. Mas desta vez foi diferente. Desta vez Carolina cometeu um erro. Ela tentou te matar, e você viu. E trocou os copos. O delegado Silva te contou? Ele me contactou logo depois que Carolina foi hospitalizada. Eu estava monitorando tudo relacionado a ela. Quando ele descobriu sobre o envenenamento, fez a conexão com meus relatórios. Carmen pegou minha mão por cima da mesa. Beatriz, essa é a nossa chance. A chance de pegar ela. De pegar Ricardo. De fazer justiça por todos que eles mataram. Como? Carolina está em coma induzido agora, mas quando acordar vai tentar se proteger. Vai inventar uma história. Vai dizer que foi você que a envenenou, que ela é a vítima. Carmen apertou minha mão. Mas temos as provas. Temos as impressões digitais dela nas taças. Temos o seu testemunho. E mais importante, agora que ela falhou, Ricardo vai agir. Ele vai tentar protegê-la ou eliminá-la para proteger a si mesmo. E quando ele agir, vamos pegá-lo. Fazia sentido. Mas havia um problema. Um grande problema. Ricardo ainda é o pai de Marcos, e Marcos ama Carolina. Quando ele descobrir a verdade, vai destruí-lo. Eu sei, e sinto muito por isso. Mas seu filho precisa saber a verdade antes que seja tarde demais. Carmen me olhou com aquela expressão que uma mãe reconhece em outra mãe. Medo, amor feroz. Porque, Beatriz, você não era o único alvo. Você era apenas o primeiro. Depois de você, era a vez de Marcos. E Carolina já estava casada com ele, já tinha acesso a ele, já estava posicionada para atacar. Meu filho, meu bebê, em perigo. E eu era a única que podia salvá-lo. Mesmo que isso significasse destruir a imagem que ele tinha do pai. Mesmo que isso significasse quebrar seu coração. O que você precisa que eu faça? Perguntei. Carmen sorriu pela primeira vez. Um sorriso triste, cansado, mas determinado. Preciso que seja forte, que confie no delegado Silva, que me deixe te ajudar a proteger seu filho, e quando chegar a hora, que testemunhe contra eles. Contra Carolina e contra Ricardo. Aceite com a cabeça, porque não havia outra escolha. Ou eu lutava, ou eu perdia tudo. Minha vida, a vida do meu filho. E deixava que esses monstros continuassem matando pessoas inocentes. Voltamos para o hospital juntas. O sol estava começando a nascer, pintando o céu de rosa e laranja. Um novo dia. Mas eu não me sentia renovada. Eu me sentia exausta, destruída, mas também estranhamente decidida. Porque pela primeira vez em muito tempo, eu tinha um propósito. Não era mais sobre mim, era sobre justiça. Marcos estava dormindo na sala de espera, a cabeça apoiada na parede, o rosto marcado pela dor. Meu coração se partiu vendo ele assim, tão inocente, tão inconsciente de que o pai dele tinha planejado sua morte, de que a esposa dele era uma assassina. Mãe, ele acordou quando me viu, se levantando rapidamente. Onde você estava? Eu te procurei por toda parte. Desculpa, filho, eu precisava de ar. Abracei ele, sentindo suas lágrimas molharem meu ombro. Como está Carol? Ainda em coma induzido. Os médicos dizem que vão tentar acordá-la amanhã, se ela estiver estável. Ele se afastou, me olhando com olhos vermelhos e inchados. Mãe, a polícia está dizendo que alguém envenenou ela. Que foi tentativa de homicídio. Isso é loucura. Quem iria querer fazer mal para a Carol? Eu queria gritar. Queria sacudi-lo. Queria fazê-lo ver a verdade.
Mas não era o momento. Não ainda. Primeiro precisávamos de provas sólidas. Primeiro precisávamos garantir que Ricardo não escaparia. Não sei, meu amor. Mas a polícia vai descobrir. Eles são bons no que fazem. Ele assentiu, mas eu podia ver a dúvida nos olhos dele. E por um segundo tive medo. Medo de que quando a verdade viesse à tona, Marcos não acreditasse em mim. Que ele escolhesse o pai e a esposa ao invés da mãe. Que eu perdesse meu filho para as mesmas pessoas que queriam me matar. Meu celular vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Abri e meu sangue gelou. Precisamos conversar. Sobre o que aconteceu com Carolina. Sobre o futuro de Marcos. Amanhã, meio-dia, no restaurante do Copacabana Palace. Venha sozinha. Ricardo. Ele sabia. Claro que ele sabia. Provavelmente tinha contatos no hospital, na polícia. E agora ele queria me ver. Queria conversar. E eu sabia que não era para fazer as pazes. Era para me avaliar. Para ver se eu era uma ameaça. Para decidir se eu precisava ser eliminada também. Mostrei a mensagem para Marcos. Seu pai quer me ver amanhã. Que bom, Marcos disse, parecendo genuinamente aliviado. Vocês dois precisam conversar. Precisam ser adultos sobre isso. Carol sempre dizia que vocês deviam se reconciliar. Carol sempre dizia. Claro que dizia. Porque ela precisava que eu confiasse em Ricardo. Precisava que eu baixasse a guarda. Vou, eu disse. Vou encontrar com ele. Porque eu também tinha um plano. E envolvia um pequeno dispositivo que o delegado Silva tinha acabado de me dar. Um dispositivo que ia gravar cada palavra que Ricardo dissesse. Cada ameaça. Cada confissão. E ia ser a corda que o enforcaria. Ricardo Moreira achava que era esperto. Achava que tinha o controle. Mas ele tinha subestimado uma coisa. A fúria de uma mãe protegendo seu filho. E essa fúria estava prestes a ser a ruína dele. O Copacabana Palace era um dos lugares favoritos de Ricardo. Sempre foi. Ele adorava o luxo discreto, as toalhas de linho brancas, os garçons em luvas brancas, o tipo de ambiente onde negócios sujos eram fechados com apertos de mão firmes e sorrisos educados. Eu costumava amar esse lugar também. Agora, parada na entrada do restaurante, eu só sentia náusea. O dispositivo de gravação estava preso no meu sutiã, pequeno como um botão, invisível sob meu vestido azul marinho. O delegado Silva tinha me instruído na noite anterior em uma reunião secreta no subsolo do hospital. Deixa ele falar, Beatriz. Homens como Ricardo adoram se gabar. Adoram mostrar o quanto são espertos. Provoca ele. Faz ele se sentir no controle. E ele vai se entregar. Fácil falar. Mas estar ali, prestes a encarar o homem com quem fui casada por quase 3 décadas, o homem que tinha planejado minha morte, a morte do próprio filho, era uma das coisas mais difíceis que já fiz na vida. Ricardo estava sentado em uma mesa no canto, de costas para a parede, como sempre gostava. Posição estratégica. Podia ver todo o restaurante. Ninguém podia surpreendê-lo. Ele estava impecável, como sempre. Terno cinza escuro, camisa branca, gravata azul, cabelos grisalhos perfeitamente penteados. Aos 60 anos, ele ainda era um homem bonito, e isso me enjoava agora, porque eu sabia o que havia por trás daquela beleza. O monstro que se escondia sob o verniz polido. Ele se levantou quando me viu, aquele sorriso charmoso que usava em reuniões de negócios. Beatriz, você está linda, o divórcio te fez bem. Sentei sem aceitar o beijo no rosto que ele ofereceu. Vamos direto ao ponto, Ricardo. Por que você me chamou aqui? Ele riu, sentando-se também, pegando o cardápio. Sempre tão direta, eu adorava isso em você. E também odiava. Ele fez sinal para o garçom. Vamos pedir primeiro. Lembro que você adora o salmão daqui. Não estou com fome. Beatriz, por favor. Somos adultos civilizados. Podemos almoçar e conversar como pessoas normais. Seus olhos encontraram os meus, e ali estava. Aquele brilho frio que eu tinha visto tantas vezes, mas nunca tinha realmente entendido. Ou prefere que eu vá direto ao assunto do que aconteceu com nossa nora? Nossa nora. Como se ela fosse parte da família. Como se ele não tivesse mandado ela me matar. O que você quer saber sobre Carolina? Perguntei, mantendo minha voz calma. Provocando, como o delegado Silva tinha instruído.
Quero saber por que ela está em coma em um hospital, envenenada, depois de beber champanhe na sua festa. Ele se inclinou para a frente e sua máscara de civilidade escorregou um pouco. Quero saber o que você fez, Beatriz. Eu? Fingi surpresa. Por que eu faria algo com Carolina? Não brinque comigo. Sua voz saiu baixa, ameaçadora. Eu sei que você viu. Sei que você trocou as taças. E preciso saber o que você vai fazer agora. Meu coração acelerou, mas eu mantive a expressão neutra. Não sei do que você está falando. Ricardo riu, mas não havia humor nenhum ali. Você acha que sou idiota? Você acha que não tenho pessoas me informando? Sei das impressões digitais, sei que a polícia está investigando, sei que você conversou com o delegado Silva. Ele tomou um gole de água, seus dedos apertando o copo com força. E sei sobre Carmen Rodrigues. O nome caiu como uma bomba entre nós. Eu não deixei transparecer o choque, mas por dentro estava gritando. Ele sabia de tudo. Carmen está procurando por alguém para culpar pela morte do irmão idiota dela. Ricardo continuou, sua voz cheia de desprezo. Daniel era fraco, patético. Apaixonou-se por um rosto bonito e assinou a própria sentença de morte. Assim como todos os outros. Assim como você planejou que eu fizesse, eu disse, e pela primeira vez deixei a raiva aparecer na minha voz. Você mandou Carolina se casar com nosso filho. Você deu informações sobre mim para ela. Você planejou minha morte, Ricardo. A morte da mãe do seu filho. Ele me olhou como se eu fosse uma criança tola. E você acha que eu fiz isso por quê? Por maldade? Por vingança? Não, Beatriz. Eu fiz porque você me tirou 8 milhões de reais. 8 milhões que eram meus, que eu construí, que eu ganhei. E você simplesmente pegou metade de tudo porque decidiu que não queria mais ser casada comigo. A raiva estava ali agora, crua e feia. Então sim, eu planejei recuperar o que é meu. E ia funcionar perfeitamente se você não fosse tão paranoica. E Marcos? Minha voz saiu como um sussurro rouco. O que ia acontecer com ele? O silêncio que se seguiu foi a resposta. Ricardo não disse nada, apenas me olhou com aqueles olhos frios. E eu entendi. Entendi que para ele, Marcos não era um filho. Era apenas um obstáculo. Uma peça no jogo que precisava ser removida. Você ia matar seu próprio filho pelo dinheiro. Não era uma pergunta. Era uma afirmação. Acidentes acontecem. Ricardo disse com uma casualidade que me fez querer vomitar. Especialmente com arquitetos que trabalham em canteiros de obras. Uma queda, um acidente com equipamento pesado. É trágico. Mas acontece. Ele tomou outro gole de água. E Carol seria a viúva devastada. Herdaria tudo. E dividiria comigo, como sempre dividiu. Você é um monstro. Sou um homem de negócios, ele corrigiu. E você estragou tudo. Agora Carol está em coma, a polícia está investigando e Carmen está reunindo provas. Então preciso saber, Beatriz. Você vai cooperar com a polícia? Vai testemunhar contra Carol? Contra mim? Aqui estava. O momento que o delegado Silva tinha dito que viria. Ricardo querendo saber se eu era uma ameaça que precisava ser eliminada. E se eu disser que sim? Provoquei. Se eu disser que vou contar tudo para a polícia? Que vou testemunhar? Que vou garantir que você e Carolina passem o resto das suas vidas podres na cadeia? Ricardo sorriu. E aquele sorriso me assustou mais do que qualquer ameaça verbal. Então, vou ter que tomar providências. E desta vez não vai haver troca de taças. Não vai haver como escapar. Ele se inclinou mais perto, sua voz baixando para um sussurro. Você sabe quantas pessoas eu já eliminei, Beatriz? Quantos obstáculos já removi? Você seria apenas mais uma. E Marcos ficaria tão devastado pela morte da mãe que nem perceberia quando chegasse a vez dele. Eu tinha a confissão. Cada palavra estava sendo gravada. O delegado Silva estava em um carro do outro lado da rua, ouvindo tudo. A agente Fernanda Costa, da Polícia Federal, estava no restaurante, disfarçada de cliente. Eu tinha vencido, mas não me sentia vitoriosa. Só me sentia triste. Triste por ter desperdiçado tantos anos com aquele homem. Triste por Marcos, que ainda amava o pai. Triste por todas as vítimas que Ricardo e Carolina tinham feito. Você não vai sair impune desta vez, eu disse me levantando. Acabou, Ricardo. Ele riu.
Você não tem provas, são apenas acusações, minha palavra contra a sua. E quem você acha que um júri vai acreditar? Um empresário respeitado ou uma ex-esposa amargurada? Não é minha palavra contra a sua, eu disse. E então fiz algo que o delegado Silva tinha me instruído a não fazer, mas eu não consegui resistir. Abri o colarinho do meu vestido levemente, revelando o pequeno dispositivo. É sua confissão gravada contra você. A cor sumiu do rosto de Ricardo. Por um segundo, ele apenas me encarou, processando. E então ele se moveu. Rápido demais para um homem de 60 anos. Pegou meu pulso com força, me puxando para perto, sua outra mão indo para meu pescoço. Você me arruinou, ele sibilou. Você destruiu tudo. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer outra coisa, a agente Fernanda estava ali, arma apontada para a cabeça dele. Polícia Federal, solte ela, agora! Ricardo me soltou, suas mãos para cima, mas a raiva nos olhos dele era assassina. Isto não acabou. Sim, eu disse, minha voz firme apesar das mãos tremerem. Acabou. Eles o prenderam ali mesmo, no meio do restaurante do Copacabana Palace, com todos os clientes olhando. Algemas de prata nos pulsos de Ricardo Moreira, um dos empresários mais respeitados do Rio de Janeiro. E eu assisti tudo, sem sentir nada, além de um vazio imenso. O delegado Silva veio até mim quando eles levaram Ricardo. Você foi incrível, Beatriz. A gravação está perfeita. Temos confissão de homicídio, conspiração, ameaças. Ele não vai sair da cadeia nunca mais. E Carolina? Ela acordou hoje de manhã. E quando souber que Ricardo foi preso, vai tentar fazer um acordo. Criminosos como ela sempre fazem. Vão implicar uns aos outros para reduzir a pena. Ele tocou meu ombro gentilmente. Você salvou muitas vidas hoje, inclusive a do seu filho. Marcos. Eu precisava contar para Marcos, e essa seria a parte mais difícil de todas. Encontrei meu filho no hospital, na sala de espera da UTI. Ele estava com a cabeça entre as mãos, e quando me viu, se levantou correndo. Mãe, Carol acordou. Ela está confusa, mas está viva. Os médicos dizem que ela vai se recuperar. Meu coração se partiu, porque eu sabia que nas próximas horas o mundo de Marcos ia desmoronar, e eu ia ser quem ia destruir tudo. Marcos, preciso falar com você, em particular. Fomos para uma sala vazia. Fechei a porta. E então, com a voz mais firme que consegui reunir, contei tudo. Sobre Carolina colocando veneno na minha taça. Sobre eu trocar os copos. Sobre a rede de assassinatos. Sobre os outros maridos mortos. E a parte mais difícil de todas. Sobre o envolvimento de Ricardo. Sobre o plano de matar a mim e a ele. Marcos ouviu em silêncio. E quanto mais eu falava, mais ele ia ficando pálido, mais suas mãos tremiam. Quando terminei, ele apenas me olhou, e havia tanta dor naqueles olhos que eu mal conseguia suportar. Você está dizendo, sua voz saiu quebrada, que minha esposa é uma assassina, e que meu pai mandou ela me matar. Sim. E você tem provas disso? Mostrei a ele tudo. As fotos que Carmen tinha reunido, a gravação da confissão de Ricardo, os relatórios da polícia, as impressões digitais, tudo. Marcos olhou para cada prova, suas mãos tremendo cada vez mais. E então, ele simplesmente desmoronou. Caiu de joelhos no chão, soluçando, fazendo sons que nunca tinha ouvido meu filho fazer. Sons de dor pura, de traição absoluta, de um mundo inteiro desmoronando. Eu me ajoelhei ao lado dele e o abracei. E nós ficamos ali, no chão daquela sala de hospital, mãe e filho, chorando juntos por tudo que tínhamos perdido. Pela inocência perdida, pela família destruída, pelas mentiras que tinham moldado nossas vidas. Eu amava ela. Marcos sussurrou entre soluços. Eu realmente amava ela, mãe. Eu sei, meu amor, eu sei. E era isso que tornava tudo ainda mais cruel. O amor de Marcos era real, mas o de Carolina nunca foi. Ela tinha usado meu filho, manipulado seus sentimentos, planejado sua morte. E ele ia ter que viver com isso pelo resto da vida. 3 dias depois, aconteceu o que o delegado Silva tinha previsto. Carolina
sabendo que Ricardo tinha sido preso e que tinha confessado, fez um acordo com a Polícia Federal. Ela entregou tudo: os nomes de outras vítimas, localizações de contas bancárias, detalhes de outros golpistas na rede. E, em troca, sua sentença foi reduzida de prisão perpétua para 30 anos. Mas havia um problema. Carolina ainda não tinha sido formalmente indiciada. Ela estava sob custódia policial no hospital, mas tecnicamente livre. E Ricardo, da cadeia, fez uma coisa que ninguém esperava. Ele pagou a fiança dela. 8 milhões de reais. Todo o dinheiro que tinha restado. E Carolina saiu do hospital, legalmente livre, enquanto aguardava julgamento. O delegado Silva me ligou assim que soube. Beatriz, preciso que fique em casa, que não saia, que não abra a porta para ninguém. Vou colocar policiais vigiando seu prédio. Por quê? Carolina fez um acordo. Ela não vai. Ricardo pagou a fiança dela por um motivo. Ele interrompeu, sua voz tensa. Ele quer uma última chance de silenciar você, de eliminar a única testemunha que pode realmente destruí-lo. E Carolina deve a ele. Ela vai cumprir. Desliguei o telefone, minhas mãos tremendo. Olhei ao redor da minha cobertura no Leblon, que tinha sido meu santuário, minha declaração de independência. E agora era minha armadilha. A campainha tocou. Meu coração parou. Fui até o interfone, minhas pernas fracas. Quem é? Sou eu, mãe. Marcos. Deixa eu subir. Preciso falar com você. Marcos. Era só Marcos. Respirei aliviada e apertei o botão para liberar a porta. Meu filho estava vindo. Tudo ia ficar bem. Mas quando a porta do elevador se abriu no meu andar, não era só Marcos quem estava ali. Carolina estava ao lado dele, sorrindo. Aquele sorriso frio, calculista. E ela estava segurando uma arma. Oi, sogra, ela disse, sua voz doce como mel envenenado. Surpresa em me ver? E você? O que faria se a pessoa que tentou te matar aparecesse na sua porta? Se o seu filho estivesse sendo usado como escudo humano? Marcos estava pálido, olhos arregalados de terror. Mãe, eu sinto muito. Ela me pegou na saída do hospital. Disse que ia me matar se eu não trouxesse ela até você. Entra, Carolina ordenou, empurrando Marcos para dentro do apartamento. Ela entrou atrás, fechando a porta com o pé, a arma sempre apontada para nós. Senta no sofá, vocês dois. Sentamos. Marcos estava tremendo tanto que eu podia ouvi-lo. Coloquei minha mão sobre a dele, apertando, tentando confortá-lo mesmo sabendo que talvez fossem nossos últimos momentos juntos. Carolina ficou em pé na frente de nós, a arma apontada para minha cabeça. Você me arruinou, Beatriz. Arruinou tudo. Eu tinha um plano perfeito. Ia ficar rica. Ia viver bem pelo resto da minha vida. E você estragou tudo por ser paranoica e trocar uma maldita taça. Você tentou me matar, eu disse, minha voz saindo mais firme do que eu me sentia. O que você esperava que eu fizesse? Esperava que você morresse, ela disse simplesmente. Como todos os outros morreram. Rápido, sem dor, sem drama. Mas não, você tinha que ser esperta. Tinha que ver. Tinha que sobreviver. Ela olhou para Marcos e havia algo próximo de afeto genuíno ali. Ou talvez fosse só minha imaginação. Sabe, Marcos, eu gostava de você, de verdade. Você era doce, ingênuo, fácil de manipular. Se as coisas fossem diferentes, talvez pudesse ter funcionado entre nós. Você ia me matar, Marcos disse, sua voz cheia de lágrimas. Ia matar minha mãe e depois ia me matar. Por dinheiro. Sim, Carolina admitiu sem remorso. Mas seria rápido. Você não ia sofrer. Eu tenho alguma compaixão, sabe? Compaixão? Eu ri, e era uma risada amarga, histérica. Você matou pelo menos 4 pessoas, arruinou famílias, destruiu vidas. E você fala de compaixão? Eu fiz o que precisava fazer para sobreviver, ela retrucou. E pela primeira vez vi algo real naqueles olhos frios. Raiva, dor antiga. Você acha que eu nasci assim? Que eu escolhi esta vida? Não, eu fui moldada, treinada. E Ricardo foi quem me encontrou, quem me ensinou, quem me deu um propósito. Ele te usou, eu disse. Como usou todas as outras, como está te usando agora. Ele pagou sua fiança para que você viesse aqui me matar. E quando você fizer isso,
Quando a polícia te pegar, vai ser você quem vai cair. Não ele. Ele sempre escapa. Vi a dúvida passar pelos olhos dela. Rápida, mas estava ali, porque eu tinha razão e ela sabia. Não importa, ela disse finalmente. O que importa é que você vai morrer. E desta vez não vai haver troca de taças. Não vai haver como escapar. Ela tirou algo do bolso. Um frasco pequeno, transparente. Lembra disto? É o mesmo que usei naquela noite. Etilenoglicol. Mas desta vez vou garantir que você beba. Cada, última, gota. Ela se aproximou, a arma em uma mão, o frasco na outra. E eu sabia que tinha acabado, que desta vez eu não ia escapar, que ela ia me forçar a beber o veneno e eu ia morrer ali, na frente do meu filho, e não havia nada que eu pudesse fazer. Mas então Marcos se moveu. Ele se levantou num pulo, empurrando Carolina com toda a força que tinha. A arma disparou, o som ensurdecedor no espaço fechado, mas a bala acertou o teto. O frasco de veneno voou da mão de Carolina, caindo no chão de mármore e se espatifando. Carolina cambaleou, mas recuperou o equilíbrio rápido, a arma agora apontada para Marcos. Seu idiota, você vai morrer primeiro então. E eu não pensei, apenas agi. Peguei o vaso de cristal pesado da mesa lateral e acertei a cabeça de Carolina com toda a força que tinha. O som foi horrível, molhado, final. Carolina caiu. A arma escapou da mão dela, deslizando pelo chão. E ela ficou ali, imóvel, um fio de sangue escorrendo da têmpora. Marcos e eu ficamos parados, ofegantes, olhando para o corpo no chão. Eu ainda estava segurando o vaso quebrado, minha mão sangrando de onde um caco tinha me cortado. Mãe, Marcos sussurrou. Você matou ela. A porta do apartamento explodiu para dentro. A Polícia Federal entrou em força, armas apontadas, gritando para levantarmos as mãos. O delegado Silva estava com eles e a agente Fernanda. Ela invadiu. Eu disse, minha voz saindo distante, chocada. Ela ia nos matar. Eu apenas me defendi. Fernanda já estava no chão, checando o pulso de Carolina. Ela está viva, mal, mas viva. Ela ligou o rádio. Precisamos de uma ambulância, agora. Sentei no sofá, ainda segurando o vaso quebrado, vendo tudo acontecer como se fosse um filme. Policiais por toda parte, fotografando a cena, coletando a arma, o frasco quebrado de veneno. Marcos sentado ao meu lado, tremendo, em choque. Acabou, o delegado Silva disse, sentando na frente de mim. Desta vez acabou de verdade, Beatriz. Temos ela em flagrante. Invasão, tentativa de homicídio, porte ilegal de arma, e temos tudo gravado. Ele apontou para as câmeras de segurança que eu tinha instalado depois do divórcio. Cada segundo. Acabou. As palavras ecoaram na minha cabeça. Acabou. Mas quando olhei para meu filho, vi que nada tinha realmente acabado. Porque Marcos nunca seria o mesmo. Eu nunca seria a mesma. Nossas vidas tinham sido destruídas, despedaçadas, e os cacos nunca se encaixariam da mesma forma novamente. Carolina sobreviveu. Claro que sobreviveu. Pessoas como ela sempre sobrevivem. Mas dessa vez, não havia saída. Não havia acordo. Não havia fiança. Ela foi diretamente para uma cela de segurança máxima, onde esperaria julgamento por múltiplos assassinatos. E Ricardo, quando soube que seu último plano tinha falhado, finalmente desmoronou. Confessou tudo. Cada crime, cada vítima, cada centavo roubado. 17 mortes ao longo de 8 anos. Uma rede que se estendia por 5 estados brasileiros. O julgamento foi uma mídia circus. Todos os canais cobriram. A assassina linda e seu mentor diabólico. A ex-esposa que sobreviveu trocando os copos. O filho inocente preso no meio. Era a história que todo mundo queria ouvir. Mas para mim, não era uma história. Era minha vida. E ela estava em pedaços. 1 ano. 1 ano inteiro desde a noite em que troquei as taças. 1 ano desde que meu mundo desmoronou e foi reconstruído, peça por peça, em algo completamente diferente. Algo mais forte. Algo real. Estou sentada na varanda da minha cobertura, a mesma onde tudo começou, olhando para o mar. O sol está se pondo, pintando o céu de tons laranjas e rosas,
E eu deveria estar em paz. O julgamento acabou. Carolina e Ricardo foram condenados. A rede inteira de assassinos foi desmantelada. Justiça foi feita. Mas paz? Paz é algo que ainda estou aprendendo a sentir. O julgamento durou 3 meses. 3 meses de depoimentos, de provas apresentadas, de fotos de vítimas projetadas em telas enormes. 3 meses de sentar naquele banco de testemunhas e contar, uma e outra vez, como vi Carolina colocar veneno na minha taça. Como troquei os copos. Como salvei minha própria vida. A defesa de Carolina tentou me pintar como a vilã. Como uma sogra ciumenta que envenenou a própria nora e depois inventou uma história elaborada para se proteger. Eles disseram que eu era uma mulher amargurada pelo divórcio, que queria destruir a felicidade do filho, que tinha inventado tudo. Mas a verdade tinha um peso que mentiras não conseguem carregar. As impressões digitais de Carolina em ambas as taças. As vítimas anteriores. O testemunho de Carmen Rodrigues. A gravação da confissão de Ricardo. O vídeo de segurança da invasão à minha casa, mostrando Carolina com uma arma e um frasco de veneno. E mais importante, as outras vítimas que começaram a aparecer. Não apenas os mortos, mas os que sobreviveram. Uma mulher em Belo Horizonte que tinha se casado com um homem apresentado por Ricardo e na lua de mel quase morreu de uma alergia alimentar inexplicável. Um homem em Porto Alegre que tinha desconfiado da namorada nova e contratado um detetive particular, descobrindo sua identidade falsa antes que fosse tarde demais. Histórias, tantas vidas quase destruídas, tantas famílias despedaçadas. No final, levou apenas 4 horas para o júri decidir. Culpados. Em todas as acusações. Ricardo Moreira. 17 acusações de homicídio premeditado, conspiração, fraude, lavagem de dinheiro. Carolina Silva, ou qualquer que fosse seu nome real. 4 acusações de homicídio, múltiplas tentativas de homicídio, invasão de domicílio, porte ilegal de arma, prisão perpétua para ambos, sem possibilidade de liberdade condicional. Eu estava na sala do tribunal quando a sentença foi lida. Marcos estava ao meu lado, segurando minha mão com tanta força que meus dedos ficaram dormentes. E quando o juiz bateu o martelo, quando disse culpados, senti algo se quebrar dentro de mim. Não era alívio, não era satisfação, era apenas vazio. Porque sim, justiça foi feita, mas Daniel Santos ainda estava morto, Roberto Mendes ainda estava morto, Gustavo Lima e todos os outros ainda estavam mortos, e nenhuma sentença, por mais severa que fosse, ia trazê-los de volta. Carolina me olhou quando a levavam para fora da sala, algemada, e pela primeira vez vi algo real naqueles olhos frios. Medo. Ela tinha medo. Ia passar o resto da vida em uma cela, e ela sabia. Toda a beleza, todo o charme, todo o veneno que tinha usado como armas não serviam para nada agora. Ricardo nem olhou para mim, nem para Marcos. Ele saiu de cabeça baixa, um homem de 61 anos que parecia ter 80. Quebrado, destruído. E eu não senti pena, nem um pouco. Os meses que se seguiram foram de reconstrução. Marcos se divorciou de Carolina, claro. O processo foi rápido, considerando as circunstâncias. Ela não contestou. Não havia ponto em contestar. Ela estava em uma prisão de segurança máxima, esperando ser transferida para o Presídio Federal, onde passaria o resto de sua vida. Meu filho se mudou temporariamente para minha casa. Ele não conseguia ficar no apartamento que tinha compartilhado com Carolina. Todas as memórias eram contaminadas agora. Cada canto tinha a presença dela, o cheiro dela, as mentiras dela. Ele estava destruído. Tem noites que eu acordava e o encontrava sentado na varanda, olhando para o nada, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Noites em que ele precisava falar, desabafar, tentar entender como tinha sido tão cego, como não tinha visto os sinais. Mãe, ele me disse uma noite, sua voz quebrada pela dor. Eu amava ela. Eu realmente, genuinamente amava ela. E tudo era mentira. Cada sorriso, cada beijo, cada eu te amo. Tudo. Segurei meu filho,
Esse homem de 35 anos que voltou a ser meu menino pequeno, e deixei ele chorar no meu ombro. Não era mentira do seu lado, Marcos. Seu amor era real, e isso conta. Mas não foi suficiente. Eu não fui suficiente para que ela me amasse de verdade. Gente como Carolina não ama filho. Eles não têm essa capacidade. Não é culpa sua. Nunca foi. Mas eu via a culpa nos olhos dele mesmo assim. A sensação de ter falhado. De ter sido usado. De ter sido tão ingênuo. E eu sabia que ia levar tempo, talvez anos, para ele se curar completamente. Quanto a mim, eu precisava encontrar um propósito. Não podia apenas voltar à minha vida como se nada tivesse acontecido. Porque tudo tinha acontecido. Eu tinha olhado a morte nos olhos 2 vezes e sobrevivido. Tinha exposto uma rede de assassinos em série. Tinha salvado vidas, incluindo a do meu próprio filho. E havia tantas outras Beatrizes por aí. Tantas outras pessoas vulneráveis, sozinhas, com dinheiro suficiente para serem alvos. Precisavam de proteção. Precisavam de alguém que entendesse, que tivesse passado por isso. Foi assim que nasceu a Fundação Beatriz Moreira. Usei metade do dinheiro do divórcio para estabelecê-la. 4 milhões de reais dedicados a prevenir crimes de herança, a educar pessoas sobre os sinais de golpistas românticos, a apoiar vítimas que sobreviveram. Montei uma equipe de psicólogos, advogados, detetives particulares e ex-policiais. Criamos workshops, linhas diretas de apoio, um banco de dados de perfis suspeitos. Carmen Rodrigues foi a primeira pessoa que contratei. Ela tinha dedicado 3 anos a investigar a morte do irmão. Tinha habilidades valiosas e, mais importante, tinha paixão. Uma fome por justiça que era quase palpável. Obrigada, ela me disse no primeiro dia, lágrimas nos olhos, por acreditar em mim, por me dar a chance de fazer diferença. Por Daniel. Por Daniel, eu repeti. E por todos os outros. A fundação cresceu mais rápido do que eu esperava. As histórias no noticiário sobre o caso de Ricardo e Carolina tinham sensibilizado o país. Pessoas começaram a entrar em contato, compartilhando suas próprias experiências. Mulheres que tinham sido enganadas por homens charmosos. Homens que tinham sido manipulados por mulheres bonitas. Famílias que tinham perdido entes queridos em circunstâncias suspeitas, mas nunca provadas. Em 6 meses, tínhamos ajudado a identificar e expor 8 golpistas ativos. Salvamos 17 pessoas de casamentos potencialmente fatais. Reunimos provas que levaram a 5 prisões. E cada vida salva, cada golpista exposto, me dava um senso de propósito que nunca tinha sentido antes. Não era mais sobre mim. Não era mais sobre minha dor, minha traição, meu trauma. Era sobre usar tudo isso para algo maior. Marcos começou a se curar também. Lentamente, dolorosamente, mas começou. Ele voltou ao trabalho, retomou projetos que tinha abandonado. Começou terapia, algo que relutou no início, mas que fez toda a diferença. E aos poucos, vi meu filho voltar. Não o mesmo de antes. Ninguém passa por algo assim e fica o mesmo, mas uma versão mais forte, mais consciente. E então, ele conheceu Sara. Sara Costa, a irmã mais nova da agente Fernanda. Ela era professora de literatura, tinha 32 anos, olhos gentis e um sorriso que era genuíno. Sem máscaras, sem cálculos. Apenas bondade real. Eles se conheceram em um evento da fundação, 6 meses após o julgamento. Sara tinha ido apoiar a irmã, que estava fazendo uma palestra sobre como identificar comportamentos predatórios. E Marcos estava lá porque eu tinha implorado para ele ir, dizendo que precisava do apoio dele. Eu os vi conversando no canto da sala. A forma como Marcos sorria, um sorriso pequeno mas real, o primeiro que eu tinha visto em meses. A forma como Sara o olhava, sem julgamento, apenas com compreensão. E soube que algo estava começando. Eles levaram tempo. Marcos não queria se apressar. Tinha medo de cometer os mesmos erros. Mas Sara foi paciente. Foi honesta. E aos poucos, meu filho se permitiu amar novamente. Amar de verdade, sem medo, sem paranoia. Eles se casaram 3 meses atrás. Uma cerimônia pequena, íntima,
Apenas família próxima e amigos. Nada como o casamento ostentoso que Marcos teve com Carolina. Isso era real. Era singelo. Era perfeito. Quando Marcos me levou ao altar para a dança tradicional de mãe e filho, ele sussurrou no meu ouvido: "Obrigado, mãe, por me salvar, por não desistir de mim, por me mostrar que ainda existe amor verdadeiro no mundo." Eu chorei. Chorei todas as lágrimas que tinha segurado por meses. Chorei de alívio, de amor, de gratidão, porque meu filho estava bem. Meu filho tinha sobrevivido. Ia ter a vida feliz que merecia. Hoje marca um ano exato desde a festa, desde a noite que mudou tudo. E estou aqui, na varanda, pensando em tudo que aconteceu, em tudo que perdi e tudo que ganhei. Perdi 28 anos da minha vida com um homem que era um estranho. Perdi a inocência. Perdi a capacidade de confiar facilmente. Perdi a versão de mim que acreditava que o mundo era um lugar seguro. Mas ganhei força. Ganhei propósito. Ganhei a certeza de que posso confiar nos meus instintos. Ganhei uma relação ainda mais profunda com meu filho. Ganhei a oportunidade de salvar vidas, de fazer diferença real no mundo. E mais importante, ganhei a mim mesma. A verdadeira Beatriz, não a esposa de Ricardo ou a mãe de Marcos, mas apenas Beatriz. Uma mulher de 59 anos que sobreviveu ao pior e saiu mais forte do outro lado. Meu celular vibra. É uma mensagem de Carmen. Conseguimos! A mulher em Brasília acreditou em nós. Deixou o noivo. Encontramos 3 vítimas anteriores dele. Estamos acionando a Polícia Federal. Sorrio. Mais uma vida salva. Mais uma vitória contra os predadores que acham que podem usar amor como arma. Outra mensagem, desta vez de Marcos. Mãe, janta hoje? Sara está fazendo lasanha. Tem novidade para te contar. Um emoji de coração. E depois, te amo. Te amo. 2 palavras que significam tudo. Especialmente quando são verdadeiras. Respondo às mensagens, salvo o telefone e volto a olhar para o mar. O sol já se pôs completamente, e o céu está escuro, salpicado de estrelas. Uma brisa suave traz o cheiro de sal e oceano. E pela primeira vez em um ano, sinto algo que pensei ter perdido para sempre. Paz. Verdadeira paz. Não é que a dor tenha ido embora. Ela ainda está aqui, uma parte permanente de mim agora. As cicatrizes da traição, do trauma, do medo, elas sempre estarão aqui, mas aprendi a viver com elas. Aprendi que cicatrizes não são sinais de fraqueza, mas de sobrevivência, de batalhas vencidas, de força. Penso em todas as vezes que poderia ter morrido naquele ano. A taça envenenada, a invasão de Carolina com a arma, as ameaças de Ricardo. Qualquer uma dessas coisas poderia ter me matado. Deveria ter me matado. Mas estou aqui, respirando, viva, forte. E tem algo poderoso nisso. Algo libertador em saber que olhei a morte nos olhos e escolhi viver. Que lutei quando seria mais fácil desistir. Que protegi meu filho quando o próprio pai dele quis destruí-lo. Sou uma sobrevivente. E tem dignidade nisso. Tem força nisso. Tem propósito nisso. A campainha toca. Fernanda provavelmente vindo para nossa reunião mensal sobre a fundação. Ela se tornou uma grande amiga neste ano. Alguém que entende a escuridão que vi porque ela mesma vê todos os dias em seu trabalho. Mas antes de abrir a porta, pego meu diário. Comecei a escrever depois do julgamento, por recomendação da minha terapeuta. Uma forma de processar, de organizar os pensamentos, de deixar a dor sair. Abro em uma página nova e escrevo. 1 ano depois. 59 anos de idade. E pela primeira vez na minha vida, sei exatamente quem sou. Não sou definida pelo meu casamento, ou pelo meu divórcio, ou pelo que me fizeram. Sou definida pelo que fiz com tudo isso. Pela forma como escolhi me levantar. Pela forma como escolhi lutar. Pela forma como escolhi transformar trauma em propósito. Carolina e Ricardo tiraram muitas coisas de mim. Minha inocência, minha confiança, anos de paz. Mas não tiraram o que importa. Não tiraram minha humanidade, minha capacidade de amar, minha força. Essas coisas ainda são minhas. Sempre foram.
e sempre serão. Sou Beatriz Moreira, tenho 59 anos. Sou sobrevivente, mãe, fundadora, guerreira, e esta é minha história. Não a história de como quase morri, mas a história de como escolhi viver. Fecho o diário e vou abrir a porta. A vida continua, e eu também, porque no final, não importa o que tentam fazer com você, não importa o veneno que colocam na sua taça, o que importa é que você viu, que você agiu, que você sobreviveu. E se você está lendo isto e passou por algo parecido, quero que saiba, você não está sozinho. A dor é real, o trauma é real, a traição corta fundo, mas você é mais forte do que pensa, mais forte do que eles quiseram que você fosse. Confie nos seus instintos. Quando algo parece errado, provavelmente está. Quando alguém é bom demais para ser verdade, geralmente é. Proteja-se. Proteja quem você ama. E nunca, nunca tenha vergonha de ter sido enganado. Porque o problema não é sua bondade, sua confiança, seu amor. O problema é a maldade deles. E se você é como eu, se sobreviveu ao pior e está tentando reconstruir, saiba que é possível. Não será fácil, não será rápido, mas é possível. Você pode transformar a dor em propósito. Pode usar suas cicatrizes para ajudar outros. Pode escolher viver, realmente viver, apesar de tudo. Porque no final, a maior vingança não é destruí-los. É construir uma vida tão boa, tão verdadeira, tão cheia de propósito, que eles se tornam irrelevantes. Apenas capítulos ruins em uma história que continua sendo escrita. E os próximos capítulos? Esses você controla. Então, escolha viver. Escolha lutar. Escolha a luz, mesmo quando a escuridão parecer esmagadora. Porque você merece. Você sempre mereceu. E seu amor, sua bondade, sua confiança? Não eram fraquezas. Eram os dons mais preciosos que você tinha. E o fato de que eles tentaram usar isso contra você diz tudo sobre eles e nada sobre você. Mantenha esses dons. Proteja-os melhor, sim. Seja mais cauteloso, sim. Mas não deixe que eles destruam sua humanidade, porque no momento em que você faz isso, eles venceram. E você é forte demais para deixar isso acontecer. Eu sei, porque eu fui você. E agora sou eu. E você também vai chegar aqui. Prometo. Na varanda da minha cobertura, olhando para o mar, 1 ano depois da noite que mudou tudo, posso finalmente dizer: estou em paz. Não porque a dor acabou, mas porque aprendi a carregar ela. Aprendi a transformá-la. Aprendi que sobreviver não é apenas existir, é prosperar apesar de tudo. E estou prosperando. Finalmente, verdadeiramente, prosperando. A porta se abre. Fernanda entra com seu sorriso cansado, mas determinado. Beatriz, você não vai acreditar. Recebemos 20 novos casos esta semana. 20 pessoas pedindo ajuda. 20 vidas que podemos salvar. 20 histórias que podem ter finais diferentes. 20 Beatrizes que não vão precisar trocar taças para sobreviver porque vamos protegê-las antes que cheguem a esse ponto. Então vamos começar, eu digo. Temos trabalho a fazer. Porque é isso que faço agora. Salvo vidas. Protejo inocentes. Luto contra predadores. E cada pessoa que ajudo, cada golpista que exponho, cada família que protejo, é minha vingança. Não contra Carolina ou Ricardo especificamente, mas contra tudo que eles representam. Contra a maldade que se disfarça de amor. Contra a crueldade que se esconde atrás de sorrisos bonitos. E vou continuar lutando. Pelo resto da minha vida, vou continuar lutando. Por Daniel Santos, por Roberto Mendes, por Gustavo Lima, por todas as vítimas que não tiveram a chance que eu tive e por mim mesma. Pela Beatriz de 58 anos que viu veneno sendo colocado na sua taça e, em uma fração de segundo, decidiu viver. Aquela decisão salvou minha vida. E agora, vou passar o resto dela salvando outras. Porque somos mais fortes juntos. Porque ninguém deveria ter que trocar taças sozinho. Porque cada um de nós que sobrevive tem a responsabilidade de estender a mão para o próximo, e eu estou estendendo. Hoje e todos os dias que ainda tenho pela frente. Esta é minha história. De traição, sobrevivência e transformação.
De como o pior momento da minha vida se tornou o catalisador para o melhor propósito que já tive. Se ela tocou você de alguma forma, se você viu pedaços da sua própria história aqui, saiba que não está sozinho e que há esperança. Sempre há esperança. Obrigada por chegar até o fim. Se essa história te tocou de alguma forma, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Com alguém que precisa saber que sobrevivência é possível. Que reconstrução é possível. Que uma vida plena depois do trauma é possível. E se você está passando por algo parecido agora, procure ajuda. Confie nos seus instintos. Proteja-se. E lembre-se, você é mais forte do que imagina. A taça está na sua mão. E só você decide o que fazer com ela. Eu escolhi viver. E não me arrependo nem por um segundo.